doença ocupacional ou a doença profissional é aquela causada necessariamente em função de um fator de risco existente no seu meio ambiente de trabalho. O exemplo mais clássico que a gente dá é doenças causadas por chumbo e doenças causadas pela sílica, né, a silicose. A doença do trabalho, ela não é, o principal dela é que ela é causada em função das condições de trabalho que o trabalhador desenvolve as suas atividades. Então, é em função da prescrição da sua atividade. Então, às vezes, esse trabalhador ele trabalha num ambiente que não tem fator de risco identificado, mas em função das condições que ele trabalha, as condições de trabalho viram um fator de risco, né? As condições que ele está exposto. Vou dar um exemplo. O exemplo mais clássico são, por exemplo, doenças musculares, osteomusculares, transtornos da esfera de saúde mental. Por quê? Porque às vezes o trabalhador ele não tem nenhum fator de risco identificado naquela atividade, mas em função, por exemplo, da prescrição dele carregar inúmeras vezes, por exemplo, um objeto pesado, ou então submetido a um estresse que inicialmente não estava, em função de uma produção exagerada, uma redução de pausas no trabalho, então aquilo se torna um fator de risco. Então isso é uma doença do trabalho, então em função das condições. E a doença ocupacional ou profissional é em função de um agente de risco específico daquele ambiente de trabalho dele. Nós temos basicamente 4 fatores de riscos no meio ambiente de trabalho. Né? Nós temos fator de risco físico, né? Temos fatores de riscos químicos, fatores de riscos biológicos e fatores de riscos ergonômicos. Né? Existe um programa que as empresas obrigatoriamente têm que elaborar, que chama Programa de Prevenção de Risco Ambiental, que ela tem que identificar os riscos químicos, físicos e biológicos no seu meio ambiente de trabalho. Já o programa de saúde médico, que é o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ele inclui, além desses 3 já citados, que inclui no programa da engenharia, né, que é o PPRA, ele inclui ainda o risco ergonômico. Uma coisa muito importante nessa área de saúde e segurança do trabalho é a capacitação dos trabalhadores com relação aos agentes de risco aos quais eles estão expostos. Né? Então, assim, o que a gente percebe muito hoje nas empresas é que o trabalhador ele não tem muito consciência da gravidade, muitas vezes, dos agentes de risco aos quais ele está exposto. Né? Então, isso é previsto em norma, que a empresa deve treinar e capacitar esses trabalhadores com relação a esses agentes de risco. Por que isso é importante? Por quê? Porque o trabalhador ciente, né, dos malefícios desses fatores de risco, ele vai cobrar não só da empresa de implementar os programas, né, de prevenção, quanto dos seus profissionais também de saúde e segurança, como engenheiro, como médico do trabalho, de elaborarem programas no sentido de prevenir, de eliminar esses agentes de risco do meio ambiente de trabalho. O trabalhador, ele sentindo algum sinal ou sintoma, ele vai procurar o serviço de saúde da empresa, próprio ou terceirizado, e vai relatar o que ele está sentindo. Por isso que é importante essa capacitação, porque o próprio trabalhador ele tem que ser um agente nesse mecanismo, né, de ajudar também a essa identificação precoce daquelas doenças, sobretudo relacionadas ao trabalho. No caso do trabalhador, quando reconhecido, seja uma doença ocupacional ou doença do trabalho, a empresa tem que reconhecer o nexo entre aquela doença e o adoecimento do trabalhador e emitir a CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho. Essa CAT é importante para fins de notificação na Previdência Social e também para ter um benefício do próprio trabalhador com relação à estabilidade que ele tem no emprego. Quem tem que permitir, quem tem que proporcionar, disponibilizar um ambiente de trabalho saudável é o empregador. Isso é um direito do trabalhador trabalhar no ambiente salubre, que não tenha fator de risco. Quando esses fatores de risco existem, é obrigação do empregador tentar eliminar, né? No mínimo mitigá-los, né? De forma a diminuir a exposição do trabalhador aos fatores de risco.